Marcos, capítulo 10, versículo de número 26 e 27, diz assim: os discípulos perguntaram para Jesus: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: humanamente isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Acompanhe comigo que Deus tem a falar conosco através desta palavra. Fique comigo até o final desse vídeo. Esse texto, para atualizar você que está chegando, você que está em busca do conhecimento das Escrituras Sagradas, conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre a sua história, sobre os seus discípulos, sobre os seus ensinamentos. Esse texto mostra uma cena, um encontro de Jesus. Foi uma coisa meio inesperada para esse rapaz, porque ele viu Jesus passando e ele logo correu, interpelou, buscou dele algumas informações. Jesus olha para ele diante de uma pergunta. Esse rapaz olha para Jesus e fala: o que eu posso fazer para ser salvo? Interessante é que antes da pergunta ele lança um elogio a Jesus e disse: bom mestre. Jesus então responde: ninguém é bom senão Deus. E depois disso ele pergunta: como ou o que fazer para ser salvo? Jesus começa um diálogo com ele dizendo: você conhece a mitzvah, ou seja, você conhece os mandamentos? Você conhece aquilo que está descrito nos preceitos da lei de Moisés? Então o homem começa a dizer: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar o seu pai e a sua mãe. E aquele homem, diante dessas questões, olha para Jesus e fala assim: eu observo essas coisas desde a minha juventude, desde a minha infância, desde a minha tenra idade, eu observo isso. Então Jesus, com amor, Jesus olha com ternura para aquele jovem e diz: ainda falta para você uma coisa. Diante daquilo que Jesus fala para ele, que era abrir mão, abdicar de tudo os seus bens, das suas posses, doar aos pobres e seguir a Jesus para ter diante de Deus um tesouro dos céus, aquele homem então se entristece. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui no texto exatamente em que nós lemos, porque os discípulos, ao ver isso, a tristeza do rapaz, o rapaz indo embora e ouvindo a frase de Jesus: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E então, Jesus ainda diz que, usa uma hipérbole, dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que alguém com muitas posses e riqueza entrar no reino de Deus. E a pergunta dos discípulos não poderia ser outra: então, como ou quem pode ser salvo? E este é o ponto que eu quero discutir com você neste vídeo. A questão é: obedecer os mandamentos, obedecer às Escrituras Sagradas é um princípio para a salvação. É um princípio para a caminhada com Cristo, para entrarmos nas mansões celestiais. É um princípio, é uma base. Mas ainda assim, não é o fator suficiente para a salvação. Porque quando Jesus diz aos homens, humanamente, isto é impossível. É impossível pelas minhas ações, pela minha obediência, pelo meu nível de conhecimento bíblico ou teológico, pela minha formação, eu ter direito à salvação por conta destas coisas. É impossível. Como também é impossível apenas pelas minhas renúncias, apenas pela minha abdicação, pela minha abnegação, eu ter direito à salvação. Não é uma questão de direito, é uma questão de poder. Quando Jesus fala, lá em João capítulo 1, que foi dado o poder de ser feito filho de Deus,
todo aquele que crer em Jesus, que recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, ali fica claro algo muito específico. Esses filhos de Deus não nascem por uma vontade humana, e sim pela vontade de Deus. O que significa dizer que a salvação, ela é uma questão de vontade de Deus. Deus é que provê o meio, as condições, os caminhos. Deus é que provê todo o cenário para a salvação acontecer. Isso então significa dizer que o responsável pela salvação é o próprio Deus. E isso não tem uma ligação direta com uma questão de predestinação, como uma ação fatalista. Deus determina quem vai ser salvo e Deus determina quem será condenado. Não é uma questão desta. Nada a ver com esse sentido. Mas o que fica claro é que somente Deus pode salvar. Somente Deus pode prover os meios para a salvação. Somente Deus pode gerar esta ação tão maravilhosa que nós acreditamos a santificação presente, ou seja, a santificação inicial, a santificação continuada e também a santificação final, dentro do processo da salvação. Isso é algo muito lindo, porque senão daríamos a nós o direito de nos sobrepor em cima dos outros. Por isso que aos Efésios nós lemos que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela é um fruto, é um efeito, é um resultado da graça de Deus, do poder de Deus, que salva o grego, salva o judeu, salva o gentil, salva todos quantos creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E isto é belo, isto é fantástico, isto é maravilhoso, saber que nós somos salvos porque Deus que provê os meios, as condições, que provê todo o ambiente para a salvação. Isto é maravilhoso, isso é algo que me leva a pensar que eu sou tão dependente da salvação, mesmo caminhando em direção a ela, como você, que talvez esteja afastado, longe, ou que ainda não aceitou esse chamado à salvação. Eu sou tão carente quanto você, porque afinal de contas, todos pecaram, destituídos foram da graça de Deus e carecem desta mesma graça, carecem desta misericórdia, deste poder que só Deus é capaz de providenciar. Então, a salvação não é um fator humano, teológico ou de inteligência. A salvação é um fator divino. E que Deus, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, nos conduza triunfantemente a esta graça maravilhosa chamada salvação. Forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Jesus.